Foi exatamente por conta desses dois motivos que a seleção brasileira se afastou de vez do torcedor. E isso ficou no reflexo do jogo contra o Uruguai e a Fonte Nova, com vários lugares vazios. E eu tenho certeza que você, ao longo desses anos e há muito tempo, já vem tentando buscar motivos e explicações do porquê que a seleção se afastou do torcedor brasileiro, principalmente se você tem mais idade, você lembra do futebol dos anos 80, dos anos 90, e com certeza você já viu várias explicações de vários influenciadores, de vários jornalistas, e até você já tem a sua própria explicação, mas se você me der alguns minutos nesse vídeo, eu tento explicar para você de uma forma como talvez ninguém nunca explicou, ou talvez você até já sabia, mas já esqueceu. Quando você pega a camisa da seleção brasileira, você entende que ali tem uma história e o significado do torcedor brasileiro como um todo. Que é um torcedor que gosta de espetáculo, que é um torcedor acostumado com a irreverência do jogador. Por quê? Porque o jogador brasileiro ele é caracterizado pelo drible, pelo espetáculo, pela paixão e pelo motivo que você faz com que assista futebol. Você entrega entretenimento mais resultado. E isso sempre teve atrelado no Brasil. Não à toa nós somos os maiores vencedores de Copa do Mundo. E quando você vê que isso não acontece mais, você tenta explicar e você tenta buscar motivos do porquê que isso está acontecendo. E muita gente fica falando que é por conta do nosso período sem título. Isso também tem um pouco de verdade, mas se você pegar na história e você entender que o Brasil também já passou um jejum grande de anos sem ganhar uma Copa do Mundo, que foi 70 a 94, você entende que mesmo durante esse período, o torcedor ainda gostava muito da seleção. O torcedor lotava o estádio, o torcedor fazia questão de parar o que ele estava fazendo para conseguir assistir. Você ainda vê que ainda tinha aquela paixão, mesmo anos sem ganhar a Copa do Mundo. Mesmo sendo a Copa do Mundo como nosso principal objetivo. Só que você não tem mais isso hoje. E isso foi criado por conta de dois grandes fatores primordiais que aconteceram há 12 anos atrás. Eu não estou falando de décadas, eu estou falando de apenas uma década atrás. Dois grandes fatores. O primeiro é o fato da CBF ter entendido que a camisa da seleção brasileira, por gerar paixão, por gerar repercussão e por gerar acompanhamento no mundo todo, ao ponto do nosso jeito brasileiro ser transbordado para o mundo e ser admirado, não por acaso, na Copa de 2002 nós temos 3 jogadores melhores do mundo no mesmo time, né? Ronaldo, você tinha Rivaldo e você tinha o Ronaldinho Gaúcho, e a marca Nike patrocinando o Joga Bonito, você vê que a seleção brasileira era muito acompanhada, você vê que a CBF ela observou isso como um negócio. E a CBF, até 2011, ela tinha dificuldade de ganhar dinheiro. Então, em 2012, foi criada uma empresa chamada Brasil Global Tour. Brasil Global Tour é um pitch de uma empresa que foi criada junto com a Gillette Global Tour, patrocinada. E onde essa empresa ela fazia a gestão dos amistosos da seleção brasileira. E você vê que tinha um contrato em que o Brasil ele tinha a obrigação de se jogar ao redor do mundo para poder atrair a atenção de vários países, para poder atrair mais patrocínio, para poder atrair mais renda e renda em moeda forte, principalmente porque o real, ao contrário do que muita gente diz, o real não é uma moeda forte valorizada no mundo todo. Ele é uma moeda muito forte na América do Sul. Mas quando você tem esse plano de 10 anos para poder administrar, que foi a Brasil Global Tour, você vê que o Brasil pouquíssimo jogou aqui. Praticamente nada. Nos amistosos, à exceção da Copa de 2014, porque o Brasil não fazia as eliminatórias, ele já estava classificado, e em exceção das próprias eliminatórias. De resto, o Brasil mandou amistosos em praticamente todos os países do mundo, menos o seu país. E isso cria uma sensação de afastamento. E não por um acaso, a CBF ela fez isso e assinou com essa empresa visando lucro, porque até 2011 a CBF ela tinha dificuldade de ganhar dinheiro. Até 2011, se você for pegar os dados, a CBF ela teve um faturamento de 344 milhões de reais em 2011. Em 2023, depois de 10 anos de contrato com essa empresa, a CBF passa do faturamento de 110 bilhões, de 1,17 bilhões, desculpa. Então, você vê que é uma empresa bilionária que capta cada vez mais recursos, que é visada particularmente no dinheiro. E isso foi refletido no jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias na Copa do Mundo. Você vê um ingresso custando R$400, R$600, mesmo no momento de baixa da seleção brasileira, não estão nem ligando. Então a CBF ela tratou essa paixão, esse motivo do torcedor se orgulhar da seleção brasileira como um produto. E você afasta a questão dos amistosos aqui, não convocando jogadores para cá, e que atuam nos clubes aqui do Brasil, você cria esse distanciamento porque visivelmente você está pensando no dinheiro.
E o segundo grande motivo do torcedor se afastar da seleção brasileira tem a ver com o jeito dos nossos jogadores. Não por acaso você vê diversas pessoas fazendo ligações de que o Brasil ele só convoca o jogador depois que ele foi para a Europa, ou ele convoca com o intuito de vender o jogador para a Europa. Então o jogador ele sai do clube aqui, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, e ele joga um jogo na Europa, ele já é convocado. Isso tudo faz parte sim de uma estratégia de marketing. Como eu falei para vocês, a CBF ela cresceu seu faturamento de forma exponencial. E você vê que os jogadores eles estão ganhando muito com isso. Então observam a seleção brasileira ainda como vitrine apenas para você ser vendido e vendido de valores altos. E não por acaso, quando você pega os dados, pega esse dado de quanto esse jogador valia antes de ser convocado e depois ele ser convocado. Você vê que subiu demais. Então o empresário ganha, a seleção brasileira ganha com isso, o próprio jogador ganha com isso. E ele vê que ele não precisa se esforçar tanto, basta ele só ser convocado para ele conseguir um contrato maior. E nesse grande motivo, também nesse grande aspecto, você vê que o jogador ele não joga mais como antigamente. Não é que o jogador brasileiro geneticamente ele está predisposto a driblar, não é isso. Mas você vê que o jogador brasileiro não atua mais como nos fizemos ter motivos para gostar da seleção brasileira, que é o jogo irreverente. Não, você tem jogadores cada vez mais robotizados, você tem jogadores cada vez mais europeizados. E por quê? Porque houve também, junto com a criação da empresa, na mesma época você tem uma mudança de visão do futebol brasileiro como um todo, que é a mudança de como você faz o jogador do Brasil. Você visa a criação de jogador no modelo europeu. E são dois grandes acontecimentos que fizeram os jogadores brasileiros a mudarem o seu estilo. O primeiro foi o jogo Santos e Barcelona. Por quê? Porque o Santos naquela época era o Santos do Neymar, o Santos do Ganso. E você vê que era um Santos que era extremamente divertido de ver jogar, você vê que era um Santos completamente irreverente e que naquele time ele reunia tudo, completamente tudo que o futebol brasileiro sempre gostou. Que era gol bonito, carretilha, drible, você vê que era tudo tinha naquele time. E quando você enfrenta o Barcelona do Guardiola naquele momento, você vê que o futebol brasileiro está ficando para trás, segundo a própria imprensa. A própria imprensa já estava falando que o jogador brasileiro está atrasado, o futebol brasileiro está atrasado, e nós começamos a acreditar nessa ideia. Tanto que, um ano depois daquele jogo, que foi em 2011, e no Paulistão de 2012, eu me lembro de estar escutando o Corinthians e algum outro time pelo Campeonato Paulista, e o Corinthians ali, do Tite, começou a tocar 13 vezes a bola no campo de defesa. E aí você tem o narrador da rádio, que eu tava escutando a rádio naquele dia, ele tava falando que o jogador brasileiro já tava querendo começar a imitar o europeu. Esse foi um grande ponto. O segundo ponto foi o 7-1. Depois do 7-1 você tem uma mudança drástica e absurda nas bases. Você vê que o jogador ele tem que jogar com 2 toques. Você vê que ele não pode driblar. Se driblar, você tá perdendo efetividade. Barra, no mundo de hoje, também é considerado ofensa. Então você tem uma quebra de padrões que faz com que o jogador brasileiro não atue mais como antigamente. Que ele não divirta mais as pessoas e que ele seja só mais um. E aí você tem uma seleção completamente voltada a ter 2 toques, você não tem mais drible, você não tem mais caneta, você não tem mais carretilha, junto com uma seleção que não joga no Brasil, você cria uma antipatia. E fora que a seleção, por consequência, joga mal por conta dos seus treinadores. Então é uma série de fatores que foi começado há uma década atrás. Não faz tanto tempo assim. Porque se fosse só atrelado a títulos, nós teríamos uma seleção cada vez mais desmoralizada desde o final da Copa de 70 até 94. E não acontecia isso. Você teve a seleção de 82 muito bem, você teve a seleção de 86 que ainda tinha um carisma pelo torcedor. A própria seleção de 94, apesar de não ser tão boa tecnicamente quanto as anteriores, você vê que era uma seleção que cumpria seu papel e que tinha craques. Agora, quando você tem uma seleção cada vez mais voltada para o dinheiro, com uma entidade cada vez mais voltada para o dinheiro e com a quebra de padrões que o jogador brasileiro ele sempre mostrou, você cria um afastamento, você cria uma antipatia. E por isso que no longo prazo a gente sempre vai perder. No longo prazo, o torcedor ele vai sempre se afastando. A CBF não entendendo por quê, ela continua aumentando o preço dos ingressos e isso faz com que o jogador brasileiro não se interesse tanto e o torcedor brasileiro não se interesse tanto. Porque o torcedor brasileiro vai entender e vai ver aquilo como uma ofensa. Olha só, estão pegando a minha paixão e é simplesmente para embalar e vender. Estão tratando isso como um produto e eu não quero ser tratado por um produto.
Eu quero ser respeitado da forma como mereço e eu quero ser entretido da forma como mereço. E parece que não estão vendo isso e não vão ver isso cada vez mais.